Chamavam ele de burro, analfabeto, diziam que servia só para varrer o chão. Até o dia em que ele convocou uma reunião no condomínio, como novo dono do prédio. No coração de uma zona nobre do Rio de Janeiro, funcionava um edifício de luxo chamado Residencial Brisa Mar. Com seus apartamentos avaliados em milhões e uma vista privilegiada para o mar, o prédio era lar de empresários, médicos renomados, influencers e políticos. Entre os rostos invisíveis daquele prédio estava seu Ademar, o zelador, um homem negro de 58 anos, pele marcada pelo sol, fala simples, olhar calmo. Trabalhava ali fazia quase 15 anos. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Fazia de tudo. Consertava encanamento, resolvia brigas entre vizinhos, limpava as áreas comuns e carregava compras dos moradores. E mesmo assim, era frequentemente tratado com desprezo. Alguns moradores passavam por ele sem cumprimentar. Outros falavam alto com ele, como se ele fosse surdo ou incapaz de entender coisas básicas. Ô Ademar, você não sabe mexer nesse painel? Precisa de curso, hein? Já varreu aqui ou vai ficar enrolando? Você só tá aqui porque é o tipo de emprego que não exige diploma. Essas frases se repetiam no seu cotidiano. Seu Ademar raramente respondia, só abaixava a cabeça e seguia. Sabia que ali ninguém queria saber de onde ele vinha, o que ele sentia ou o que ele sabia. O que ninguém imaginava é que aquele homem tinha um plano. Enquanto riam dele, ele estava reunindo documentos para comprar o prédio onde o chamavam de burro. Inscreva-se aqui no canal para não perder histórias de volta por cima como essa e nos diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Seu Ademar não era um ignorante como muitos pensavam. Antes de virar zelador, ele tinha sido pedreiro, depois mestre de obras, depois empreiteiro. Nasceu em Itabuna, interior da Bahia. Chegou ao Rio com 22 anos, sem conhecer ninguém. Dormiu em pensão, em obra, até fazer nome no ramo da construção. Nos anos 90, Ademar tinha uma microempresa de reformas que prestava serviço a uma construtora de médio porte. Trabalhava duro, mas um erro de contrato e uma fraude por parte da construtora acabaram com sua empresa. Um certo sócio sumiu com os lucros, desviou valores e deixou tudo no nome dele. Resultado, Ademar perdeu tudo. O CNPJ foi bloqueado, ficou com o nome sujo e passou a dever mais de US$100 mil ao banco. O nome do sócio? Eduardo Bastos. Hoje um homem rico, morador da cobertura do Brisa Mar. Sim, o mesmo Eduardo que passava por Ademar todos os dias e nem olhava na cara dele, que reclamava do barulho do aspirador ou da mangueira lavando a calçada, que tratava Ademar como invisível, que dizia: esse pessoal de manutenção precisa saber o lugar deles. Foi quando Ademar decidiu que não morreria como um invisível. Nos primeiros anos como zelador, ele não tinha força, mas observava, estudava, ouvia conversas na garagem, gravava áudios no celular, anotava tudo. Conversas entre condôminos, problemas financeiros do prédio, dívidas do condomínio, brigas internas entre os proprietários das lojas da Galeria Térrea. Ali estava o plano. Seu Ademar sabia que o prédio havia sido construído no fim dos anos 80 por uma cooperativa falida e que o terreno ainda era alvo de disputas jurídicas. O prédio tinha valor, mas tinha também uma fragilidade jurídica enorme. E mais, 2 apartamentos estavam prestes a ir a leilão por dívida de IPTU. Um dos lojistas devia R$1 milhão ao banco e já pensava em vender. Outro, um dentista, tinha abandonado o consultório e sumido da cidade. Era ali que Ademar começaria. Com o dinheiro de uma rescisão antiga, um empréstimo pequeno aprovado com a ajuda de um amigo contador, Ademar comprou seu primeiro apartamento no prédio, usando um laranja, e foi só o começo. Enquanto os moradores riam dele limpando o elevador, ele já era dono de 2 imóveis no prédio. E ninguém fazia ideia de quem estava por trás. Com 2 apartamentos já em seu nome, ou melhor, no nome de laranjas que ele controlava,
Ademar passou a acompanhar todas as assembleias do condomínio, escondido. Os donos de fato pensavam que só os condôminos podiam ir, mas as regras internas permitiam a presença de representantes legais, e Ademar sempre dava um jeito de estar lá. Ora como funcionário da loja tal, ora como assistente do novo comprador. Ele ouvia tudo. Sabia quem estava prestes a vender, sabia quem não pagava condomínio havia meses, sabia que a síndica era omissa e o conselho não se falava. Com tudo isso na mão, ele começou a fazer propostas silenciosas. Comprava cotas de lojas e apartamentos em nome de terceiros, quase sempre à vista, e sempre com a mesma estratégia, agir como se fosse apenas o zelador. Ô, dona Clotilde, quer que eu suba esse armário para a senhora? Seu Jorge, vi que está com problema na pia, quer que eu mesmo troque o sifão? Gentil, prestativo e sempre invisível. E enquanto isso, comprando o prédio por dentro. Por outro lado, Eduardo Bastos não fazia ideia de nada. Estava em um momento conturbado. A construtora dele passava por um processo de fusão e ele passava horas ao telefone no banco de trás do carro e nos corredores do prédio. Ademar ouvia tudo: vendas mal feitas, manipulações contábeis, acordos com políticos e conversas picantes com a secretária Juliana, que também era amante dele. Ademar gravava, guardava e esperava. Um dia Eduardo comentou no telefone: aquele terreno da Zona Norte, vamos registrar em nome de Laranja. Qualquer coisa, joga a culpa no sócio morto. Ademar sorriu em silêncio. Aquele homem não havia mudado nada. A virada, com 5 imóveis no prédio já comprados por Ademar e mais 2 quase fechados, ele se tornou um dos maiores donos invisíveis do Brisamar. Mas foi quando a síndica Renata morreu de um infarto e uma eleição foi convocada às pressas que a chance perfeita chegou. Ademar se candidatou, não como zelador, mas como representante de um dos proprietários. A maioria dos condôminos nem se deu conta. Apenas um deles levantou a voz: esse cara é o zelador, que palhaçada é essa? Mas outro retrucou: ele é quem mais entende desse prédio. Trabalha aqui há anos, deixa ele tentar. Ademar foi eleito por 2 votos de diferença. Na manhã seguinte, chegou para trabalhar, de terno. O prédio ria dele, agora o prédio era dele. Na portaria, a placa com o nome do síndico agora dizia: Ademar dos Santos, administração 2025-2026. Quem entrava no prédio nem sempre reconhecia o rosto. Para muitos, era só mais um nome qualquer. Mas para quem morava ali há anos, a ficha estava começando a cair. Mas esse não é o zelador? Ele virou síndico? Como assim? Desde quando ele tem apartamento aqui? Eduardo Bastos, o empresário arrogante, soube da notícia dias depois, enquanto voltava de uma viagem com a amante secretária. Riu, achou patético. Deixa ele brincar de síndico. Se me atrapalhar, demito na hora. Só que o problema era justamente esse. Ademar não era mais funcionário. Havia pedido desligamento formal da função de zelador. E por trás disso, um advogado já cuidava de todos os trâmites para legalizar as compras feitas por Laranjas e transferi-las oficialmente para seu nome. Ademar era proprietário de vários apartamentos e lojas no prédio. E como síndico, agora tinha acesso a todos os documentos do prédio. E não só isso, também mandava. E foi aí que começou a faxina. Ele exigiu auditoria nas contas, revisou contratos antigos, mandou fechar o acordo superfaturado com a empresa de manutenção, aquela que havia sido indicada por Eduardo anos atrás. Mandou trocar o porteiro da noite que havia zombado dele durante anos. Demitiu o jardineiro que dizia que preto não devia morar no prédio. E aos poucos virou uma espécie de fantasma entre os corredores. Não sorria, não se exaltava, apenas fazia. E isso incomodava.
Eduardo, ao saber que Ademar tinha assumido o poder real no condomínio, foi até a garagem atrás dele. Esperou junto ao carro. Ademar veio andando calmo, de paletó e pastinha na mão. E que palhaçada é essa, Ademar? Bom dia, senhor Eduardo. Precisa de alguma coisa? Você não tem vergonha? Tá se achando dono agora? Vai embora antes que eu te ponha na rua. O senhor quer falar como morador ou como alguém que tem muito a esconder? Eduardo ficou pálido. Mas como assim? Vamos marcar uma reunião. Tem muito o que conversar, inclusive sobre aquele terreno da Zona Norte e aquele áudio com o deputado. Silêncio. Ademar entrou no elevador. Eduardo ficou parado, pela primeira vez, sem saber o que dizer. O prédio ainda era o mesmo, mas agora, quem mandava lá dentro era o homem que eles nunca enxergaram. O prédio parecia igual, mesmas colunas de mármore, mesma fachada espelhada, mesmo jardim com fontes automáticas, mas ali dentro, Ademar tinha mudado tudo, sem escândalos, sem gritos, sem levantar a voz. E fez o que ninguém esperava, administrou com eficiência. E isso incomodava ainda mais. Eduardo Bastos começou a ver seu mundo ruir. Primeiro veio a notificação da Receita, depois uma denúncia anônima sobre os contratos do próprio prédio com empresas ligadas ao seu nome. Em menos de 2 meses, Eduardo foi afastado da diretoria da empresa que ele mesmo havia fundado. O conselho alegou risco à reputação. Ironia, foi no próprio prédio em que ele morava que tudo começou a desmoronar. Você tá por trás disso, não tá? Ele perguntou a Ademar, num tom quase sussurrado no hall do elevador. Não, senhor Eduardo. Eu só administro o que é meu. E sorriu. Na primeira assembleia com Ademar como síndico, o salão estava lotado. Pela primeira vez, os moradores queriam ouvir. Alguns estavam constrangidos, outros curiosos, outros ainda incrédulos. Ademar subiu ao pequeno palco montado no salão de festas, pediu silêncio, respirou fundo e falou com a mesma calma de sempre. Durante mais de 10 anos, consertei lâmpadas, limpei lixeiras e varri garagens. Durante esses 10 anos, ouvi segredos, vi traições, presenciei crimes e fui ignorado. Não estou aqui para me vingar. Estou aqui porque comprei meu espaço, comprei meus direitos e agora exijo respeito. Um silêncio sepulcral tomou a sala. Não quero festa de boas-vindas, não quero palmas, só quero que vocês saibam. Quem vocês humilham hoje pode ser quem decide amanhã se vocês ficam ou saem. E saiu da sala, sem aplausos, sem vaidade, apenas deixando a verdade como poeira suspensa no ar. Eduardo se mudou poucos meses depois. Vendeu o apartamento às pressas, depois que descobriu que Ademar havia comprado o imóvel vizinho. Já não suportava a ideia de ver aquele rosto todo dia, o rosto que ele nunca olhou nos olhos enquanto dava ordens no elevador. Hoje Ademar administra o prédio com outros 2 sócios. Passa despercebido entre os novos moradores que não sabem da história e nem precisam. Porque ele não quer vingança, ele quer silêncio, poder e paz. Alguns sobem de elevador, outros sobem de escada, mas todos um dia se encontram no último andar. Não perca histórias com reviravoltas surpreendentes como essa. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas.